Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Pai bendito, nós te louvamos nesta manhã, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Não estamos apenas cumprindo um currículo, uma agenda, um seminário, nós estamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, como irmãos no Senhor, estudando a Tua Palavra, buscando conhecer mais para viver a Tua Palavra. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos espírito de entendimento, de discernimento, de revelação das Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A dependência ao Espírito Santo, irmão, é uma coisa tão séria, tão real, e nós precisamos aprender e praticar a dependência ao Espírito Santo. Esta é talvez a principal mensagem dessa escola de ministérios. Como eu vou depender do Espírito Santo? Dentro desse contexto, nós estamos estudando os dons do Espírito. Nós precisamos dos dons do Espírito. Os dons do Espírito não podem ser vistos como uma ferramenta que Deus me dá e eu vou usar ou não se eu quiser. Os dons do Espírito precisam ser vistos muito mais como a manifestação do Espírito Santo através de mim, em mim, na hora em que eu estou numa circunstância necessária. Estou numa circunstância e é necessário que Deus entre em operação, e Ele entra em operação através de mim e através de você. Os dons do Espírito Santo, esta contínua manifestação, edificam a nossa vida e vai nos fazendo ser um obreiro, um ministro, cada dia mais apto a servir, cada dia mais dependente, cada dia mais sensível ao Espírito Santo e cada dia mais disponível ao Espírito Santo. Daí a gente sai daquela dimensão em que todos devem usufruir da manifestação do Espírito Santo para uma segunda dimensão em que cada um terá um ministério específico, um dom específico, que Deus dá a cada um no corpo. A ponto de Paulo dizer assim, são todos ouvido? Não, não pode ser, o corpo não pode ser só um ouvido. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. E no conjunto da função de cada um, como também da vida, da prática diária de todos nos dons, nós vemos a manifestação dos ministérios da vida da igreja, que é para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Nós já vimos nestas aulas, esta é a 8ª aula. Na verdade, na gravação dos vídeos, é a 8ª aula. Nossa aula aqui ao vivo já é a 9ª aula, porque nós tivemos uma aula exclusivamente de dinâmica de grupo. E hoje nós vamos ver algumas questões sobre, finalizando, os apóstolos, e pastores e mestres, e vamos ver algumas questões sobre o ministério de cada um. Mas nós já caminhamos da seguinte forma, nós já vimos que os ministérios são dados pelo Senhor por graça, por chamado, por poder. A oportunidade, o privilégio de nós sermos ministros do Senhor não está fundamentado nos dons e nos talentos que temos. Toda igreja que trabalha fundamentada nos dons e talentos naturais enfrenta muitos problemas. No mínimo, vai passar anos produzindo apenas o que a dimensão humana consegue produzir. Uma boa organização, convencimento de um número razoável de pessoas, né? A administração natural daquele ajuntamento social.
Mas se nós queremos o mover do Espírito Santo, nós precisamos entender que todos os nossos dons e talentos naturais precisam ser entregues nas mãos do Senhor. E a principal característica em nós como ministros precisa ser de total rendição, total dependência do Espírito Santo, manifestação absurdamente prioritária dos frutos do Espírito. Pode ser que você encontre alguém que fala em línguas que é uma beleza, mas ele fala tanto em línguas que ele é linguarudo. É verdade, a pessoa não tem o caráter, fala demais. Qualquer coisinha está assim, ó, é só para você orar, viu? Irmã, é para orar, viu? Ora, mas você viu? Só para orar. Não, não é só para orar, é para fofocar. Mas então a pessoa não tem o caráter de Jesus, não entende o que é isso, está sempre... Ele dá um detalhezinho, dá uma observaçãozinha assim, mas eu não gostei. O que você acha disso? O que você acha? O que você está pensando daquilo? Você viu fulano... E não dá para conciliar dons do Espírito, o Espírito fluindo poderosamente, com a ausência do caráter de Jesus Cristo. Então, não tenha dúvida que os frutos do Espírito antecederão os dons do Espírito. Os dons do Espírito são simuláveis. Não acho que é difícil, é fácil demais alguém simular línguas, alguém simular um mover sobrenatural de cura, de milagres, de sinais e maravilhas. E com o passar do tempo você vai lá e vê aquela pessoa e não teve sinal, coisa nenhuma, não teve milagre nenhum. Alguém simular profecia, isso tudo é muito simples. Mas dificilmente alguém simula os frutos. Longanimidade. Se você fingir longânimo, você foi longânimo. Se você fingir amor, você é quebrantado pelo amor. E se você está fingindo alguma coisa e chamando de amor, logo se descobre que aquilo não é amor, que aquilo é interesse, é falsidade. Os frutos do Espírito não se fingem. Eu posso vir aqui e fingir que eu estou constrangido. Ai, gente, eu estou tão assim constrangido, estou envergonhado de vir aqui na frente. Mas pode ter certeza, quem está aqui envergonhado está com a mão fria e suando. É ou não é? E isso você não consegue fingir. Quem consegue vir aqui e fingir mão fria e suando? Isso só acontece se for verdade. Os frutos do Espírito Santo são assim. Hoje nós conseguimos, pela tecnologia, produzir alguns frutos, algumas flores que você olha de longe e fala assim, que coisa linda. Se você chega de perto, você descobre que é plástico. Mas a vida da igreja é para ser vivida de perto, não de longe. Então você descobre quando é de plástico, quando não é fruto do Espírito, quando é arranjo que a fábrica construiu de plástico. Agora, se tem fruto do Espírito, tem a presença do Espírito. Se tem a presença do Espírito, tem os dons do Espírito. Eu sei o que eu sou diante de Deus. Eu sei o que eu vivo diante de Deus, e isso basta. Então eu sei que Deus está vivendo na minha vida e governando a minha vida. Eu sei que eu posso crer nos dons do Espírito Santo na minha vida, e eles se manifestarão. Da mesma forma você pode crer, você sabe como você está andando com o Senhor. Senhor, eu estou andando com o Senhor, é de verdade. Está diante do Senhor minhas falhas, meus pecados, meus defeitos, mas eu estou andando com o Senhor de verdade. Eu vou crer e eu vou exercer os dons, porque Tu estás vivendo a minha vida de uma forma real. Eu preciso melhorar tanto nos frutos, mas a cada dia eu vou melhorar. A cada dia eu vou crescer um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus. São alicerces do caráter. Estudamos também que essa capacitação, ela é fundamentada nesses dons, que chamamos dons de santificação, sabedoria, entendimento, conselho, prudência, conhecimento e temor. São dons de santificação que lastreiam, que alicerçam o ministério. Porque certamente, irmão, quando o Espírito Santo flui e traz, através de alguém, uma profecia,
o inimigo tem um instrumento fácil para se andar com aquela pessoa, que é o ego, o orgulho. Oh, eu falei e aconteceu. Eis que agora eu sou o que fala. E daí a pouco descamba. Nós temos muita gente, mas é muita gente no meio da igreja, no mundo inteiro, que já perdeu a noção do que é que Deus fez e começou a usar aquilo em benefício próprio. É o meu ministério, meu ministério, meu ministério. Você vem para o meu ministério, no meu ministério acontece, meu ministério. E pronto, já perdeu a essência do Senhor. Mas se tem os alicerces de caráter de Cristo, os valores são outros, as expectativas são outras. E na vida da igreja nós vamos encontrar comunidades que se antecipam e já estabelecem, por exemplo, cargos. Né? Irmão, você vai ser o diretor disso, você vai ser o vice-diretor daquilo, você vai auxiliar dos... E os cargos vêm primeiro, então as pessoas acabam... Eu sou... E sem a constituição do caráter, do fundamento doutrinário, o que nós vamos fazer vai se perder. Mas se nós formos realmente servos, discípulos, rendidos à cruz de Cristo, na prática diária, então o Senhor vai poder fazer crescer em nós os frutos do Espírito. E crescendo o fruto do Espírito, cresce também a manifestação do Espírito. E crescendo a manifestação do Espírito, os dons serão executados para o fim pelo qual eles foram dados. Nós veremos o fruto na vida das pessoas. Os santos serão aperfeiçoados, o corpo será edificado, vidas serão salvas, libertas, através de nós. Vimos também, irmãos, que a igreja, ela está fundamentada para o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento, como diz Efésios 4:11, nesses 5 ministérios. E o Fenício nos ajudou quinta-feira a lembrar de uma brincadeira que se faz com as mãos e que nos ajuda muito. Pega a sua mão aqui, olha. O primeiro ministério, qual é? Apóstolo. O apóstolo é o ministério que toca todos os outros 4. O segundo ministério, profeta. O profeta é o que indica, é o que aponta. Terceiro ministério, evangelista, que é o dedo maior de todos. Por quê? Porque o que ganha almas é sábio, é o maior de todos na nossa forma de expressar. Né? Temos aqui o quarto ministério, pastoral, porque dizem os cientistas que esse dedo, que é onde a gente coloca a aliança, ele tem uma conexão direta com o coração. E por último, mestre. E aí, quem foi que lembrou A Beth lembrou de que esse é o dedinho que você coça o ouvido, limpa aqui para ouvir bem. Isso é o que o mestre faz. Ele nos faz ouvir bem, com clareza, com entendimento, a palavra do Senhor. Então repitam comigo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tenha dúvida, irmão. É isso mesmo. Em Romanos 12, verso 7, nós lemos assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Há um ministério na vida da igreja que é o ministério dos mestres. O dom de mestre é a capacidade dada por Deus a alguns membros do corpo de Cristo para comunicarem o evangelho, a doutrina de Jesus Cristo. Mas eu queria destacar aqui algo muito importante. Vem da palavra didaquê, que é ensino. E ensino não diz respeito ao que eu faço, mas ao que acontece na vida de quem me ouviu. Então eu quero destacar que o dom de mestre não é o dom de eloquência, não é o dom da capacidade de
oratória em público, não é o dom de alguém conseguir dar uma palestra maravilhosa. O dom de mestre é a capacidade que o Espírito Santo dá a cada um para compartilhar o Evangelho e aquela pessoa aprender, entender, receber o Evangelho do Senhor Jesus. Porque ensinar é algo extremamente prazeroso para quem gosta de ensinar. Aqueles que têm o dom de ensino, têm a didática, a facilidade da oratória para o ensino, eles gostam de ensinar. Mas uma coisa é eu vir aqui na frente da sala de aula e fazer o que eu gosto, que é ensinar. Outra coisa são os meus alunos aprenderem. E o dom de mestre, o dom de ensino, está muito mais fundamentado no fato de quem recebeu aprender do que no fato de quem deu ter dado o ensino. É muito fácil para muitos, darem o ensino. Eu vou passeando por aí, vou andando, viajando por aí, e vou pregando, faço o que eu gosto, e vou ministrando, e vou ensinando, e eu nem sei se o povo entendeu, eu nem sei se o povo recebeu, eu nem sei se aquilo frutificou, e muitas vezes a gente vê por aí, a pessoa lava a mão, aquele povo lá não entende nada, aquele povo não aceitou, mas esse não é o trabalho do mestre. O trabalho do mestre é de sentar com um discípulo até que ele tenha se tornado um mestre. E esse é o dom do Senhor. O dom de ensino diz respeito a alguém na vida da igreja, no diário, no cotidiano, gerando o Evangelho e a doutrina de Jesus Cristo no coração de outro, que vai se tornar também um mestre. De novo, naquelas 3 dimensões. Todos poderão ensinar. Mas alguns o Senhor vai chamar de forma específica para o exercício do ensino. E na 3ª dimensão, a igreja cresce no fluir do ministério de ensino. Significa, não há como nós vivermos numa igreja que não tem o ensino como algo de valor prioritário. Você vai encontrar muita gente que segunda-feira tem o culto do empresário, e nada contra um culto do empresário. Que se ore pelos empresários, que se ministre aos empresários, que se reúna os empresários. Não me cabe criticar nada de culto de empresário, de qualquer igreja que tenha. Mas segunda tem culto de empresário, terça-feira tem culto de não sei o quê, quarta-feira, geralmente sexta-feira termina o culto de libertação, porque sexta-feira é dia de libertação, não sei o quê, sexta-feira é um dia de pesado. Cada dia tem um culto. E as pessoas vão para o culto. E as pessoas vão para o culto, e recebem uma oração, impõem as mãos, o pastor aguenta mais a fila está lá, amém, em nome de Jesus, vai, meu irmão, o que você precisa agora, e aquilo ali, dia após dia, realimentando um sistema religioso que não gera tanto fruto, dia após dia. Sem ensino, a igreja não é edificada. Sem ensino, os santos não são aperfeiçoados. Não é que o ensino é responsável pelo aperfeiçoamento, mas o ensino é a 5ª parte do que é responsável pelo aperfeiçoamento. Eu preciso do ministério apostólico na igreja, eu preciso do ministério profético na igreja, eu preciso do ministério evangelístico na igreja, pastoral e de mestre. Com estes 5 ministérios, os santos são aperfeiçoados. A igreja é edificada. Alguns que se tornam insatisfeitos por algum motivo, geralmente estão pendentes a uma só questão. Geralmente a insatisfação e a murmuração de alguns com relação a qualquer aspecto na vida da igreja, e até mesmo na família, em qualquer outro ambiente, é porque ele está focando demais uma única área. Mas se nós começarmos a distribuir a atenção, nós vamos descobrir que na vida da igreja tem que destinar um valor, um cuidado, um tempo, um esforço, energia para o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. Se não tiver ensino, como estamos tendo aqui, nós temos sempre um ou outro que de vez em quando fala assim, eu não sei para que precisa da escola de discípulos, eu acho que não é uma perda de tempo, olha, afinal de contas eu já tenho 20 anos de igreja, eu já sei tudo aquilo. Não, o ministério do ensino, ele está muito ligado ao alimento diário.
Então, irmão, para você ser coerente, diga ao Senhor, eu não preciso me alimentar mais. Porque, afinal de contas, eu já tenho 44 anos, eu já comi o suficiente durante esses 44 anos, a partir de agora eu não preciso almoçar mais, eu não preciso jantar mais, eu não preciso tomar café mais. Um crente que depois de um certo tempo de vida na igreja, diz, eu não preciso mais, isso aí eu não preciso, eu já sou maduro. Ele está dizendo, eu não preciso comer mais. Se ele quiser ser coerente, vai ser frutífero. Ele não come mais da palavra, não come mais do alimento físico, e Jesus leva ele. Pronto. Aí ele vai estar em plenitude como ele está desejando estar. Mas se eu e você entendemos que o nosso corpo precisa se alimentar todos os dias, até o último dia de vida, eu também tenho que entender que o meu espírito precisa se alimentar todos os dias, até o último dia de vida. E um segundo argumento de muitos, é assim, não, mas o negócio é o seguinte, que isso aí é muito básico. Eu vou me alimentar, mas eu quero coisas mais sublimes, coisas mais elevadas. Eu já estou num nível assim de coisas mais profundas, sabe? Estudos mais... Irmão, nós jantamos de vez em quando um banquete. Não tenha dúvida. De vez em quando você assa um pernil assim especial que nem cabe no forno. Mas não é todo dia. Todo dia é o arroz, o feijão, a verdura, o legume, o que traz os nutrientes para o seu organismo. De igual forma, guardadas as proporções, na vida da igreja, nós precisamos viver o alimento diário. No dia em que alguém fala assim, a célula tem uma lição simplesinha demais, eu já sou assim, eu já quero uma coisa mais sofisticada. Você já perdeu a noção do que é corpo, porque nós precisamos do alimento simples e diário do corpo de Cristo. De forma equilibrada, bonita. Sempre o Senhor nos trará coisas maiores. Ai de nós, se nós não crescermos no entendimento, se ficarmos só no leitinho. Mas, irmão, mesmo que já tenhamos saído do leitinho, mesmo que já estejamos comendo uma feijoada bem pesada, o dia todo, todos os dias, nós precisamos do alimento básico. Então, faz parte da edificação do corpo de Cristo, do aperfeiçoamento dos santos, o ministério de ensino. E quem vai exercer o ministério de ensino? Quem vai exercer? Nós temos dois referenciais. Primeiro, Jesus é mestre. Lá em Mateus, capítulo 26, verso 17, nós lemos assim: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e diz-lhes, o mestre diz. Eu digo a você aqui, Kenneth, vai lá na portaria e diga, o pastor pediu isso. Você vai lá e diz, o pastor pediu isso. Eu estou dizendo o que a você e ao pessoal da portaria? Que eu sou um pastor. Jesus disse aos discípulos, vai lá na cidade e diga àquele povo, o mestre disse. Jesus estava afirmando para aqueles discípulos que ele era mestre. Que ele tinha o dom do ensino. E você tem alguma dúvida que Jesus tinha o dom do ensino? Não. Tão poderoso que os apóstolos aprenderam, repassaram para outros, e isso vem sendo repassado de geração em geração, e chegou a mim e a você. Que coisa maravilhosa, o poder de ensino de Jesus Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com a unção, com o poder. E nós também, é o que o Paulo está dizendo. Verdade, irmão. João 14, 26, nós lemos assim, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Esse vos
ensinará. O Espírito Santo é o nosso mestre. Na prática, Jesus, que é mestre, foi mestre nesta terra, ele deixou esta terra. Mas no lugar dele, ele deixou o Espírito Santo, que é mestre, ensinador. Irmão, preste atenção, não tem nada nesta vida que você não possa aprender. Você deve avaliar se você precisa e pode gastar tempo aprendendo aquilo. Mas não tem nada nessa terra que você não possa aprender. Qualquer coisa. Deus te deu 2 ouvidos, Deus te deu 2 olhos, Deus te deu um cérebro, Deus te deu um sistema nervoso perfeito, Deus te deu todas as condições para aprender tudo o que Ele criou e quer que eu e você aprendamos. Não existe nenhum motivo. Nem se você fosse cego, surdo, mudo ou paralítico, ou seja o que for. Você e eu temos toda a condição de aprender, porque o Espírito Santo é ensinador. Espírito Santo, me ensina isso. Irmão, meus filhos vêm a mim e dizem, pai, me ensina isso, e eu tenho prazer em ensiná-los. E quero que eles vão além, porque o que eu sei tem o meu limite. Então, que eles peguem o que eu sei e que expandam e possam ir além. Agora, se eu que sou mau sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. No dia em que você tiver que sentar com alguém e ensinar um texto bíblico, uma palavra, não creia que você teria que ter chamado o pastor. Ah, eu não posso, eu não sei. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta agora, por favor, um dom na minha vida para que eu ensine e compartilhe a tua palavra e essa pessoa receba. Todos nós podemos viver nessa dimensão. Mas Deus dará a alguns o dom ministerial do ensino. Pessoas que se empenham, que se dedicam de uma forma exclusiva a isso. Pessoas que têm uma didática, pessoas que têm o dom, porque aí a gente entra na dimensão em que Paulo diz, o corpo não é todo mundo mão. Então você não tem o dom de mão, não é porque Deus te privou do dom de mão, é porque Deus te deu o dom talvez de orelha. E todos têm sua importância. Agora, a orelha, no sentido figurativo do corpo, ela pode receber e viver tudo que o Espírito Santo tem, tanto quanto a mão. A orelha recebe todos os estímulos que vêm do cérebro, todos. Ela não reage como a mão reage. Mas, irmão, creia que Deus tem uma função para você no corpo. E pode ser que a função seja de ensino. Talvez não tenha despertado esse dom ainda, porque você nunca tinha aprendido que Deus tem um dom para você e que você vai exercitá-lo. E Deus quer levantar entre nós aqui pessoas que vão ensinar a palavra. Vão ensinar aqui na Escola de Discípulos, vão ensinar no dia a dia, no discipulado, vão ensinar em casa, vão ensinar numa faculdade, vão ensinar pessoas que têm o dom do ensino. Talvez você tenha o dom do ensino e nunca tenha desenvolvido esse dom por pura apatia, comodismo ou ignorância. O dom de ensinar. E Deus quis te usar a vida inteira ensinando, e de repente você até pensa, agora já não tem mais jeito. Tem jeito, Deus quer levantar, por isso Deus te pôs aqui nessa classe, Deus quer te levantar com um destes dons ministeriais, e quem sabe você vai ser um que vai ensinar aqui a outra classe. Você crê nisso, irmão? Mesmo? Então eu vou pôr na sua mão uma aula para você dar. Uai, por que agora riram? Por que alguém fez uma careta? Ai. Nós vamos ver aqui agora que um dos primeiros passos é você tem que se aventurar. Deixa eu fazer esse negócio.
Deixa eu ver se eu não tenho mão para esse negócio. Tem, irmão. Ou você vai sair dali e dizer, olha, realmente não é isso. Ou então você vai sair dali e dizer assim, eu nunca imaginei que Deus queria isso na minha vida. É verdade, irmão. É isso mesmo. Deus quer te levantar como um mestre. Todo discípulo de Cristo deve ser um mestre, assim como ele é. O que é ser um discípulo? Ser igual ao mestre. Jesus mesmo disse, basta ao discípulo ser igual ao mestre. E ser igual ao mestre significa que você vai fazer uma obra nessa terra igual Jesus fez. Amém. Ah, assim não, aí eu não. Mas é verdade, irmão. Porque Jesus não viveu uma vida sobrenatural, Jesus viveu uma vida natural nessa terra. Para aquele povo lá, naqueles dias, era a coisa mais simples. Quem que é o Jesus? Ih, esse cara de novo. Esse cara é um doido, gente. Tá aí, fez uma bagunça aí, mexeu com o povo lá em Jerusalém. Vamos lá. Aí os fariseus reuniam, vamos lá. E aí, mestre? E aí, o que você diz? Era a coisa mais natural do mundo. Eles não estavam assim debaixo, o Filho de Deus. Pelo contrário, eles estavam criticando, que filho de Deus, coisa nenhuma. Você é o José que nasceu, o filho de José que nasceu ali, nós tivemos crescer ali em Nazaré. Eu lembro da sua história, rapaz. Como é que coisa, você vem dizer que você é o Filho de Deus? Como eu e você. Comuns. Aí entra bem a palavra de Jesus, diz, o profeta não tem honra na sua casa. É você, irmão. Alguns pegam esse versículo de forma errada e dizem assim, não era, viu, eu não consigo nada lá em casa, é porque o profeta não tem honra na sua casa. Não, irmão. Jesus está dizendo outra coisa. Apesar de você não ser reconhecido como o Todo-Poderoso que desceu das nuvens, Deus vai te usar. É verdade, é a coisa comum, simples. Deus vai te usar. Você é Jesus nessa terra. E se Jesus era mestre, você é mestre. O dom sempre é precedido pela vida do Espírito. Voltamos ao que eu comecei dizendo, que não há possibilidade de você querer exercer o ministério de ensino se você não vive o que está ensinando. É verdade, irmão. Você vai encontrar hoje uma turma enorme de pessoas que estão ganhando muito dinheiro com consultoria para empresas. Cursos motivacionais. Então eles pagam uma fortuna, reúnem pessoas assim num salão assim de hotel e tem lá um professor que está ganhando um bom dinheiro pela palestra e ele sabe tudo, ele ensina tudo sobre motivação, sobre relações no trabalho, sobre como ser o melhor vendedor, sobre como atender clientes, sobre como encantar o cliente, como preservar o cliente, como fidelizar o cliente, um mundo de temas. Mas a maior parte desses preletores nunca trabalharam numa empresa assim. Eles não sabem o dia a dia da vida, eles não vivem aquilo. Eles leem as teorias, eles leem os livros, eles agregam exemplos, eles agregam frases de impacto, eles agregam técnicas da persuasão. Eles sabem, mas eles não sabem. Agora, as empresas entendem, as empresas sérias, já bem experientes, entendem que a melhor coisa é chamar aquele gerente que foi bem sucedido lá daquela empresa, vem aqui e compartilha a sua experiência. E é baseado no que Jesus ensina. Ser-me-eis testemunhas. Aquilo que eu estou vivendo da palavra, eu posso ensinar. E será ensinado com vida, não como apenas transferência de informação. E Deus quer fazer isso entre nós. Que a nossa vida com o Espírito Santo seja cada dia mais profunda, para Deus te usar com o dom de ensino. Não há como permitirmos que alguém na vida da igreja seja apenas professor. E agora estou falando no sentido assim, do sujeito que aparece lá uma vez na semana e dá uma aula e vai embora. Porque, na verdade, o professor, que a gente tem a figura do professor lá de antigamente, ele era um mestre. Ele estava preocupado em repassar caráter,
interferir na vida, na família, na educação. Sentar com o aluno, fica aqui, olha, é assim, até que o menino aprendesse. Hoje não. Hoje tem uma leva de professores, eu falo isso porque eu tenho 4 filhos e eu vejo isso na escola. Tem uma leva de professores que, meu Deus, está longe de serem maduros, o mínimo necessário para conduzir aqueles jovens. Mas Deus não quer na vida da igreja apenas alguém que sabe falar, que gosta de ensinar, que tem o cargo, ou talvez tenha o emprego. E tem que ter uma escola dominical, tem que ter uma escola disso, tem que ter o ensino. Não, o Senhor quer homens e mulheres, eu e você, vivendo o Espírito Santo, vivendo a palavra e deixando o Espírito fluir com o dom de ensino. Muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, de uma forma informal, nada sistemática, em que você nem está sabendo, nem está percebendo que agora eu sou o mestre. Não, você simplesmente está ensinando. Talvez com os atos, com as atitudes, com o procedimento coerente, com o silêncio, e muitas vezes sentando na cadeira com alguém. Deus quer te usar com o dom de mestre. E Deus quer colocar na vida da igreja alguns homens e mulheres que têm realmente um dom do ensino. Tem o dom e o talento natural de ensino, mas tem a manifestação do dom divino do ensino. Compreendido isso, irmãos?